Boa noite, meus irmãos. Graça, misericórdia e paz do nosso Deus sobre as nossas vidas. Amém, queridos? Vira para a pessoa que está do seu lado e pergunta, faz uma pergunta para ela assim: você gosta de festa? Ela te respondeu alguma coisa? Nós estamos celebrando uma festa. Deixa eu te falar uma coisa. A gente precisa gostar de festa, porque o nosso Deus, Ele gosta de festa. É sério isso. O nosso Deus gosta de festa. Quando Moisés, debaixo da ordem do Senhor, se apresenta a Faraó, se eu não me engano, Êxodo capítulo 5, a primeira vez que ele vai falar com o Faraó, ele fala assim: assim diz o Senhor, deixa o meu povo ir para que me faça uma festa no deserto. Depois, quando Deus estabelece a aliança no Sinai com Moisés, dentro das ordenanças ali haviam várias festas, 3 festas principais. Quando Jesus veio a essa terra, seu primeiro milagre público foi em uma festa de casamento. O que isso revela? Que o nosso Deus, Ele gosta de festa. Mas existe algo mais especial ainda. Porque existe um dia na agenda do Senhor, um dia preparado, que haverá uma grande festa de casamento. A Bíblia chama isso de as bodas do Cordeiro. E é sobre isso que eu gostaria de compartilhar um pouco nessa noite. Amém, queridos? Feche seus olhos, vamos fazer mais uma oração? Senhor Deus, eu quero te agradecer, Senhor, por essa noite, por essa festa aqui. Senhor, tudo é para Ti, Senhor. Para a Tua glória, para a Tua honra, para o Teu louvor. Ó Deus, estamos diante do Senhor e te pedimos, Deus, continue ministrando ao nosso coração, nesse ambiente de glória. Ó Deus, fala conosco, faz tudo que o Senhor quiser fazer aqui, da maneira que o Senhor quiser fazer. Ó Deus, envia a Tua luz, Tua verdade, diante da Tua palavra nós estamos. Ó Deus, que haja edificação, abra os nossos olhos, Senhor, para que vejamos as maravilhas da Tua lei. Deus, fala com Teu povo, fala com todos nós, Pai. Nós precisamos da Tua voz, Pai, em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia comigo em Salmo 45. Eu vou pedir para o meu querido que for colocar o texto aqui. Hoje eu gostaria de usar a revista e atualizada, por favor. Nesse salmo, na minha Bíblia aqui, existe um título que está escrito assim: para o mestre de música, de acordo com a melodia, os lírios dos coraitas, poema, cântico de casamento. Antes da gente ler, isso, pode deixar o texto aqui. Antes da gente ler esse salmo, em algumas Bíblias, versões, vai estar escrito assim: o encontro entre
Jesus e a igreja. Em algumas vai estar escrito assim, o casamento do rei. Mas esse salmo, ele era, algumas vai trazer também que, uma palavra escrita maskil, que significa, no hebraico, poema didático, ou seja, ele era um poema que era usado para ensino. Esse salmo, ele traz uma revelação maravilhosa, tremenda, sobre esta festa que vai acontecer, que vai ser o casamento, o encontro de Jesus com a sua igreja, com a sua noiva. Nós vamos usar basicamente 2 textos. Nós vamos fazer o Salmo 45 e depois nós vamos para Apocalipse 19, que vai falar numa outra linguagem. Aqui a gente está usando uma linguagem poética e em Apocalipse é uma linguagem profética, mais simbólica. Mas ambos os textos, eles se completam e eles vão trazer de uma maneira maravilhosa sobre esse evento, esse dia, essa festa. Isso é algo maravilhoso, querido. Eu vou ler com vocês aqui. De boas palavras transborda o meu coração. Ao rei consagro o que compus. A minha língua é como a pena de habilidoso escritor. Tu és o mais formoso dos filhos dos homens. Nos teus lábios se extravasou a graça. Por isso, Deus te abençoou para sempre. Cinge a espada no teu flanco, herói. Cinge a tua glória e a tua majestade. E nessa majestade cavalga prosperamente pela causa da verdade e da justiça. E a tua destra te ensinará ou fará proezas. As tuas setas são agudas, penetram o coração dos inimigos do rei. Os povos caem submissos a ti. O teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Todas as tuas vestes recendem a mirra, aloés e cássia. De palácios de marfim ressoam instrumentos de corda que te alegram. Filhas de reis se encontram entre as tuas damas de honra. À tua direita está a rainha, adornada de ouro finíssimo de Ofir. Ouve, filha, vê, dá atenção, esquece o teu povo e a casa do teu pai. Então o rei cobiçará a tua formosura, pois ele é o teu Senhor, inclina-te perante ele. A ti virá a filha de Tiro, trazendo donativos. Os mais ricos do povo te pedirão favores. Toda formosura é a filha do rei no interior do palácio. A sua vestidura é recamada de ouro. Em roupagens bordadas conduzem-na perante o rei. As virgens, suas companheiras, que a seguem, serão trazidas à sua presença. Serão dirigidas com alegria e regozijo. Entrarão no palácio do rei. Em vez de teus pais, serão teus filhos, os quais farás príncipes por toda a terra. O teu nome eu farei celebrado de geração a geração, e assim os povos te louvarão para todo o sempre. Amém. Meu irmão, esse texto era um texto que está dentro do Salmo, dentro do Saltério, e ele expressa o casamento de um rei. E o primeiro versículo, existe ali um poeta que está dizendo que a sua boca vai exclamar algo grandioso, poderoso. E ele começa a fazer uma declaração. Existe algo aqui que nós vamos observar, é o seguinte. Este salmo, ele está
basicamente dividido em duas partes. A primeira parte vai falar sobre o noivo. E a segunda parte apresenta a noiva, que aqui ele é citado como a rainha. Esse salmo, dentro da cultura judaica, eles acreditam que ele foi usado num casamento específico de um rei. Mas todos os estudiosos, todos eles não conseguem afirmar categoricamente qual foi o rei de Israel ou de Judá que teve a celebração onde aconteceu esse salmo. Então, o que a igreja entendeu? Que esse salmo, por mais que ele tenha sido talvez usado em um momento para falar de um casamento específico acontecido aqui entre um rei de Israel e uma rainha, esse salmo ele está se referindo a um evento que vai acontecer. E esse evento será um evento grandioso, meu irmão. É muito comum na igreja a gente usar essas expressões de a noiva, o noivo. A gente tem uma base bíblica vasta, ampla, para dizer que isso se refere a Jesus e à igreja. Mas quando a gente olha para esse texto aqui, ele começa a fazer uma declaração tão poderosa. Coloca no versículo 2, e eu vou agora falar aqui numa outra versão. A NVI diz assim: és dos homens o mais notável, derramou-se graça nos teus lábios, visto que Deus te abençoou para sempre. Essa é uma expressão maravilhosa falando a respeito de Jesus. Não existe hoje nenhuma dúvida que esse salmo ele está se referindo ao encontro de Jesus com a igreja. Tanto é que, quando a gente pega Hebreus capítulo 1, onde nós temos um texto ali que está falando, um texto muito cristológico, um texto onde há uma exaltação da pessoa de Jesus de uma maneira maravilhosa, e ele usa alguns versículos desse salmo para refletir, para mostrar exatamente ao que ele estava querendo apresentar aqui. Mas quando fala que és dos homens o mais notável, isso vai revelar o que tem acontecido. Meu irmão, a igreja, entre muitas definições, a gente pode dizer que ela é uma reunião de pessoas que foram atraídas por essa beleza, que foram conquistadas por esse que é o mais notável entre os homens. Por isso que é linda a forma como a poesia vai conduzindo as coisas. E o que nós temos visto é que Deus tem soprado o seu vento, o vento do seu espírito nesse tempo, e muitas pessoas têm se levantado como voz profética, muitos cânticos têm se levantado para falar sobre o retorno de Jesus. Existe um clamor de Maranata ecoando pelo mundo inteiro, querido. Os sinais quando a gente lê o sermão profético de Jesus, Mateus 24, Lucas 21, Marcos 13, a gente vai ver que Jesus ele cita ali alguns sinais a respeito do tempo da sua vinda. É certo que em Mateus ele fala assim que essa data
que é uma data especial, que o dia e a hora é uma data tão especial que o próprio Jesus falou assim que ninguém sabe, nem o Filho, somente o Pai. Mas é muito interessante porque, por mais que Jesus tenha dito isso, ele deu todo um sermão para mostrar que haveriam sinais visíveis, claros, onde a igreja seria despertada com relação a um tempo, a uma estação. Tanto é que, nesse próprio texto de Mateus, Jesus diz assim: olhai para a figueira, quando está na estação, no tempo, ela dá o fruto. E vocês já conseguem concluir em Lucas, no texto paralelo, Lucas 21, Jesus vai falar: olhai para a figueira, olhai para as árvores. Quando vocês olham para a árvore e vocês veem a aparência daquela árvore, vocês sabem de qual estação se trata. Ou seja, os sinais estão apontando que está se aproximando o dia do casamento, das bodas do Cordeiro. Amém, queridos? Existe algo que está sendo gerado no meio da igreja. Pessoas têm se levantado para dizer que isso está se aproximando. Isso está se aproximando. E aí, a gente precisa primeiro refletir sobre algumas coisas. O nosso coração, ele está fascinado em quê? Essa é uma pergunta que a igreja precisa fazer hoje. E quando eu falo a igreja, de modo geral, aonde tem estado o nosso coração? Será que o nosso coração tem estado nesse que no versículo fala assim: és dos homens o mais notável, derramou-se graça nos teus lábios? Será que o nosso coração tem sido capturado, fascinado por esse? Ou será que o nosso coração tem ficado preso nas coisas dessa vida? Meu irmão, existe algo no coração do Senhor que é esse casamento. Existe uma data onde Ele vai se encontrar com a sua igreja. Deixa eu te falar uma coisa. Esse salmo, ele vai nos mostrar o seguinte, que não existe nada, nem ninguém, nenhum poder, nenhuma oposição que pode impedir que isso aconteça, querido. Quem determinou isso foi o Senhor. O casamento, quem marcou ele foi o Senhor. E nada e ninguém vai poder impedir isso. Mas é interessante porque, por mais que esse salmo, ele apresenta o noivo, ele fala que o noivo é o mais belo entre os milhares, o mais notável aqui. Ele apresenta também aqui esse noivo como um guerreiro. Vocês observaram isso nesse salmo? Ele apresenta ele como um guerreiro. Vamos ver aí a partir do versículo 3. Olha o que ele está dizendo. Agora eu vou ler na NVI. Diz assim, ó: prende a tua espada à cintura, ó poderoso. Cobre-te de esplendor e majestade. Na tua majestade, cavalga vitoriosamente, pela verdade, pela misericórdia, pela justiça. Que a tua mão direita realize feitos gloriosos. Tuas flechas afiadas atingem o coração dos inimigos do rei. Debaixo dos teus pés caem nações. O versículo 6 e o versículo 7 são os versículos que são citados em Hebreus capítulo 1.
E diz assim: o teu trono, ó Deus, subsiste para todos sempre. Cetro de justiça é o cetro do teu reino. Amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, escolheu-te dentre os teus companheiros, ungindo-te com óleo de alegria. Então, quando vai se falar do casamento, esse noivo que está sendo apresentado aqui, ele também é um guerreiro. A palavra fala que ele traz a sua espada e ele cavalga com majestade, vitoriosamente. Meu irmão, o que isso está querendo nos dizer? Isso está nos levando para Apocalipse, daqui a pouco nós vamos para lá. Está querendo dizer o seguinte: a gente está vivendo dias onde a gente olha para a situação do mundo, do nosso país, e a gente muitas vezes vem uma indignação com tanta injustiça, com tanta corrupção, com tanta sujeira. Só eu que tenho esse tipo de sentimento aqui? Eu vou levantar a mão, eu vou me entregar aqui. Só eu que tenho esse tipo de sentimento aqui? A gente, às vezes, olha para as coisas e fala assim: até quando? Até quando isso vai durar? Será que ninguém vai fazer nada? Será que o mal que está nessas coisas, será que isso vai prevalecer? Será que isso vai perdurar? Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Quando fala desse guerreiro vitorioso, está querendo nos mostrar o seguinte: antes do casamento, esse guerreiro, ele vai dar um fim em tudo isso que está imperando nesse sistema, nesse mundo atual. Deixa eu te falar uma coisa: quando você, ou eu, quando a gente olha para uma situação de injustiça, de abuso, de destruição, e a gente às vezes, o nosso coração fica pesado. Deixa eu te falar uma coisa: o coração do nosso Deus também está pesado com relação a isso. Sabe, esse texto aqui, ele fala assim, olha, versículo 7. A gente canta isso daqui, ó: amas a justiça e odeias a iniquidade. Isso está no coração de Deus, meu irmão. Sabe por que Deus tem uma data marcada para esse casamento, e essa data Ele quer vê-la cumprir? Porque antes dessa data, Ele vai pôr fim na iniquidade. Ele vai destruir essa injustiça que opera, que domina, que incomoda aqueles que têm o coração em Deus. A igreja, ela tem que ter o mesmo coração do Senhor com relação a isso. Nós vamos ver isso em Apocalipse, como quando fala das vestes da igreja lá. Nós temos que ter esses atos de justiça, essas vestes que refletem o coração do Senhor. Prosseguindo no texto, versículo 8 fala assim: todas as tuas vestes exalam aroma de mirra, aloés, cássia. Esses eram os ingredientes dos perfumes mais famosos da época. E nos palácios adornados de marfim ressoam os instrumentos de corda que te alegram. Meu irmão, pensa nisso. Esse dia vai ser um dia de uma alegria extraordinária. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa: o nosso Deus ama música.
Existem pessoas que perguntam assim: por que na igreja tem que ter música? Deixa eu te falar uma coisa, Deus ama música. O maior livro da Bíblia é um livro de música, um livro de canções, de poemas. A Bíblia fala que nessa festa, nesse dia, vai haver músicas, instrumentos tocando, haverá ali uma celebração extraordinária. Nós temos que amar, querido, quando nós estamos na casa do Senhor e nós podemos cantar com alegria, celebrar aquele que tem cativado, conquistado o nosso coração, aquele que é o nosso noivo. Nós temos que ter esse prazer, essa alegria de cantar a Ele. Versículo 9. No versículo 9, vai começar a apresentar um pouco da noiva agora. Acompanha comigo. Diz assim: filhas de reis estão entre as mulheres da tua corte. À tua direita está a noiva real, enfeitada de puro ouro de Ofir. Meu irmão, quando eu olho para esse texto, eu fico pensando assim: quem somos nós para merecer isso, querido? Eu não sei se você já refletiu sobre isso. Mas, em um determinado momento da nossa vida, nós estávamos ali perdidos, afastados do Senhor, inimigos dele. E Ele vem com a graça dele sobre nós, nos toca, nos atrai, nos transforma. E em questão de instantes, aquele que era inimigo, ele passa a se tornar a noiva do Cordeiro. Você já pensou sobre isso? Que amor extraordinário é esse? Que transformação poderosa é essa? Que salvação grandiosa é essa? Deus, Ele não apenas vai lá e te tira de uma condição deplorável, terrível, que é estar afastado dEle. Ele te coloca numa condição de aliança com Ele, querido. Isso revela o amor de Deus, a grandiosidade desse amor, dessa graça, desse poder. Aqueles que eram inimigos passam a se tornar a noiva real, a rainha, aquela que vai se casar com o Cordeiro, meu irmão. Isso é maravilhoso. E quando fala de noiva, a Bíblia fala que a noiva é um coletivo de pessoas. Nós não podemos pensar que a noiva é uma pessoa. Quem é a noiva? A noiva é todas aquelas pessoas que foram alcançados por essa graça, se aliançaram com Ele e permaneceram nessa aliança com Ele, querido. Essa é a noiva do Cordeiro. Então, como coletivamente a gente pode e deve pensar assim: nós somos a noiva do Senhor, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé, nós cantamos isso aqui. E individualmente, como que eu devo me enxergar? Se coletivamente nós podemos nos enxergar como noiva, e individualmente, eu tenho que me enxergar e ser encontrado como um amigo do noivo. Foi assim que Jesus, ele falou sobre João Batista. Jesus falando sobre João Batista, aquele que foi o profeta percussor dele, aquele que preparou o caminho. Jesus falou assim: não houve nascido de mulher nenhum como João Batista. E Jesus definiu ele como
o amigo do noivo. Por quê? Meu irmão, nós temos uma responsabilidade sobre nós. Por que a gente tem que ser encontrado como amigo do noivo? Porque a missão da igreja, querido, é pregar o evangelho, fazer discípulos de todas as nações. Então, o que é essa característica do amigo do noivo? A característica do amigo do noivo é aquela que tem prazer em falar assim: o noivo vem. Existe um casamento preparado, um banquete de casamento preparado. O noivo vem. O amigo do noivo é aquele que tem no coração essa chama que está queimando, e ele fala assim: eu não apenas quero estar lá naquele dia, mas eu quero que outras pessoas estejam lá nesse dia. Eu quero que a minha família esteja lá naquele dia. Eu quero que o meu marido, a minha esposa, o meu filho, a minha filha, as pessoas do meu trabalho, meus amigos, meus vizinhos, eu quero que eles estejam lá naquele dia. Amém, querido? Deus tem levantado uma geração de João Batista nesse tempo. Por isso que muitos têm clamado nesse tempo: Maranata! Ele veio, ele virá! Ele veio, ele virá! Pessoas que têm um relacionamento verdadeiro com Deus, querido. Meu irmão, nós estamos comemorando 25 anos da Comunidade do Caminho. Nós não estamos aqui preocupados com uma religião. Escreve isso e guarda isso no seu coração. Nós não estamos aqui preocupados com uma religião. Nós não estamos aqui preocupados em levantar e dizer assim: nossa, a Comunidade do Caminho é o máximo. Meu irmão, nós não podemos perder tempo com isso. Sabe o que eu quero? Sabe o que nós queremos aqui como igreja, como liderança? Nós queremos ver pessoas se relacionando intimamente com Jesus. É isso que nós queremos aqui, querido. Pessoas que têm coragem de dizer assim: o meu coração já é dele, eu já entreguei minha vida para ele, ele já conquistou o meu coração. Este é o clamor desse tempo. Estou preocupado com o meu tempo. E eu não falei nenhum dos 4, estou terminando ainda. Até meia-noite? Oh, meu Deus. Vamos pular para o versículo 13, acompanha comigo. Olha o que está dizendo no versículo 13. Cheia de esplendor está a princesa em seus aposentos, com vestes enfeitadas de ouro, em roupas bordadas, é conduzida ao rei, acompanhada de um cortejo de virgens, são levadas à presença, com alegria e exultação, são conduzidas ao palácio do rei. Meu irmão, esse texto está falando sobre aquele momento onde vai ser o encontro da noiva e do noivo. E a Bíblia fala que ela está enfeitada, adornada, com vestes maravilhosas, com bordados de ouro. Meu irmão, Deus tem trabalhado na sua igreja, querido. Deus não vai se encontrar com uma noiva avacalhada. Mas não vai mesmo. Deus tem uma noiva adornada, belíssima. Nós sabemos que toda essa beleza, na verdade, vem dele. É o reflexo dele. Somos uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. É a semelhança dele que produz todo e qualquer tipo de beleza em nós. Nós por nós mesmos,
Nós não somos capazes, queridos. Mas, aqueles que entram em aliança, aqueles que nascem de novo, começam a se relacionar com Deus, eles vão sendo transformados de glória em glória, querido. A cada manhã, a cada oração, a cada leitura da palavra, o Espírito Santo vai produzindo uma transformação linda, maravilhosa, na vida de pessoas, na vida de famílias. E isso vai gerando uma beleza. É essa noiva cheia de beleza que vai se encontrar. Os últimos 2 versículos deste salmo, esse salmo ele também pode ser visto da seguinte maneira. Quando vai haver um casamento, está chegando um casamento aí, não está? Está chegando um casamento aí, está quase. A Vitória deu uma risada ali. Eu vi daqui, ó. Quando vai ter um casamento, existe ali um roteiro, né? Aquelas pessoas que estão preparando a cerimônia, elas preparam ali a ordem que vai acontecer as coisas, os padrinhos, os pais, o noivo, a noiva, alianças. Normalmente, uma das últimas coisas que acontece num casamento é uma bênção declarada sobre o casal ou sobre aquela união. Esse salmo, ele pode ser visto como um roteiro de casamento, querido. Se você ler ele, muitas vezes você vai conseguir enxergar isso. E os últimos 2 versículos desse salmo é como se fosse a bênção que está sendo ministrada sobre aquela união. Os últimos 2 versículos dizem assim: os teus filhos ocuparão o trono dos seus pais, por toda a terra os farás príncipes, perpetuarei a tua lembrança por todas as gerações, por isso as nações te louvarão para todo sempre. Meu irmão, isso é maravilhoso, isso é lindo. Mas eu gostaria de ler com vocês Apocalipse 19, por favor. Pode colocar na revista e atualizada. Coloca aqui para mim, a partir do versículo 1. Deixa eu só ver até onde que eu vou ler aqui. Diz assim, ó. Apocalipse 19 já está chegando no final do livro do Apocalipse. Aqui eles já falou sobre o período da grande tribulação, já falou sobre os 21 eventos de juízo que vão ter, 7 selos, 7 trombetas, 7 taças da ira. Pouco antes do capítulo 19, nós vamos ter falando sobre a grande Babilônia, uma profecia grande falando sobre isso. Aí nós vamos chegar no capítulo 19. O capítulo 19 fala sobre o nosso tema, as bodas do Cordeiro. E interessante que a gente vai ver que, da mesma maneira, o noivo também é apresentado aqui como um guerreiro. Depois dessas coisas, ouvi no céu uma com grande voz de numerosa multidão dizendo: Aleluia!
salvação e a glória e o poder são do nosso Deus. Porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz e corrompia a terra com sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Segunda vez disseram, aleluia, e a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que se acha assentado no trono, dizendo, amém, aleluia. Saiu uma voz do trono exclamando, dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que o temeis, os pequenos e os grandes. Então ouviu uma voz como de uma numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo, aleluia, pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe agora, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou. Pois foi-lhe dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos seus santos. Então me falou o anjo, escreve. Este versículo é muito importante, querido. Muito importante. Então me falou o anjo, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus. Deixa esse versículo aqui, versículo 9. Depois a gente vai para o versículo 10. Meu irmão, este texto está falando sobre o momento onde isso vai acontecer, esse casamento, essa festa, esse encontro entre o noivo e a noiva vai acontecer. E ele dá algumas declarações ali. Ele fala que a noiva, ela já se preparou, ela já se ataviou, ela já está pronta, vestida de linho finíssimo, resplandecente. Volta no versículo 8, por favor. Olha isso. Pois foi-lhe dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Meu irmão, sabe o que isso está dizendo? Esse texto está dizendo o seguinte, este texto revela quem é a noiva. São aqueles que foram lavados pelo sangue do Cordeiro, e que, após esse novo nascimento, começaram a manifestar atos de justiça. Paulo fala isso, pois pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Não é por obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura sua, criados em Cristo para as boas obras. Meu irmão, não se engane. A noiva são aqueles que estão caminhando debaixo dessa direção, que estão vivendo essa manifestação de atos de justiça. Nós não somos salvos pelos atos que nós fazemos. Mas depois que nós somos salvos pela graça, essa graça nos conduz a andar de acordo com esse entendimento, praticando esses atos de justiça. Vai para o versículo 10, por favor. Perdão, versículo 9.
Então fala assim, ó. Então me falou, escreve, bem-aventurado, mais que felizes, aqueles que são chamados à ceia da boda do Cordeiro. Meu irmão, essa data, ela já está preparada. O banquete já está preparado. A festa, ela vai acontecer, ninguém pode impedir isso. A pergunta é, nós vamos estar lá, sim ou não? Opa! Eu vou te dar mais uma chance. Nós vamos estar lá, sim ou não? Sim. Cutuca a pessoa que está do seu lado assim, você vai estar lá? Se ele respondeu sim, você fala com ele assim, bem-aventurado é você. O texto está dizendo, bem-aventurados são estes, que vão estar nesse casamento, nessa festa maravilhosa, querido. Vamos pular para o versículo 11. Olha só, versículo 11, do Apocalipse 19. A continuação do mesmo texto, ele está falando do casamento. E de repente ele vem e apresenta agora o noivo. Só que o noivo é um guerreiro. Diz assim, vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são como chama de fogo, na sua cabeça há muitos diademas, ou muitas coroas, e tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiram-no exércitos que há no céu, montado cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações. Ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então vi um anjo posto em pé no sol e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam no meio do céu: vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalo e seus cavaleiros, carnes de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. E vi a besta e os reis da terra, com os seus exércitos, congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada. Essa besta é o anticristo. E com ela, o falso profeta que com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Para aí. Meu irmão querido, que texto lindo, maravilhoso, apesar de ser uma linguagem profética. Esse texto, ele é claro. Ele está dizendo o seguinte: quando o nosso noivo se manifestar, ele vai se apresentar como um guerreiro vitorioso. A terra vai estar num momento de um caos absoluto após 21 eventos ali de juízo. E quando ele se manifestar, a Bíblia está declarando que haverá uma batalha ali. E ele vai vir vitoriosamente cavalgando. E a Bíblia fala assim que o seu manto está tingido com sangue. Que sangue é esse, querido? Este sangue, Isaías 63,
Se você quiser depois ler, eu não vou ler agora. Isaías 63 fala que quem é aquele que vem de Bósra, cavalgando? Ele é aquele que pisou as uvas no lagar, que esmagou os inimigos e que tingiu o seu manto com sangue. Ou seja, esse manto tingido de sangue, esse sangue é o sangue dos inimigos de Deus, que vão ser destruídos na manifestação do nosso Deus. As pessoas têm uma visão um pouco distorcida. Tem muitas pessoas hoje que pensam o seguinte: esse Jesus cheio de amor, quando ele voltar, ele vai voltar assim, ó. Mesmo que ele venha num cavalo branco, ele vai vir mandando beijinho para todo mundo, fazendo coraçãozinho assim. Meu irmão, não cai nessa, querido. A Bíblia fala que aqueles que são dele vão estar com ele, vestidos de linho finíssimo e resplandecente. Aqueles que não são dele e que vão estar junto com o anticristo, junto com o falso profeta, aqueles que receberam a marca da besta, o texto está falando claramente isso. Eles vão para a batalha e vai ser, escuta a palavra que eu vou dizer, vai ser sangue para todo lado. Quem está falando isso? A Bíblia, querido. Às vezes a gente fica olhando para as coisas, como eu disse, para tanta injustiça, tanta coisa ruim acontecendo nesse tempo. Já existe uma data marcada, onde Deus vai pôr um fim nisso tudo. Isso já está na agenda de Deus, querido. A pergunta que a gente precisa responder claramente hoje, claramente é o seguinte: nós vamos estar com Ele ou não? Opa! Responde aí. Nós vamos estar com Ele ou não? Ô, meu irmão. Para encerrar, eu gostaria de ler um último texto. Esse é o primeiro para encerrar que eu falei. Mateus capítulo 22, por favor. Mateus capítulo 22, Jesus contou uma parábola que fala sobre um banquete de casamento. Acompanha comigo. Diz assim: de novo, entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas do seu filho. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas. Mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem: dizei aos convidados: eis que já preparei o meu banquete. Os meus bois e cevados já foram abatidos. Tudo está pronto. Vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram. E se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio. E os outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. Ide, pois, para as encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas a quantos encontrardes.
E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei, para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia a veste nupcial. E perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-os e de pés e mãos e lançai-o para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Porque muitos são chamados, mas pouco escolhidos. Meu irmão, percebe como a palavra de Deus, ela é maravilhosa, querido. Ela é muito concordante em relação ao que ela quer trazer e tratar. Quem contou essa parábola foi Jesus. E Jesus falou o seguinte: o reino dos céus é semelhante. Ou seja, ele estava querendo manifestar, dizer ali, claramente, que existe um convite que já está sendo distribuído. Graças a Deus temos muitas pessoas aqui hoje. E eu gostaria de todos ficassem de pé agora.